Chegou ao MIS a nova exposição voltada para os fãs do gênero do horror. A exposição Terror no Cinema dedica o espaço para os amantes desses filmes que há mais de 100 anos têm assustado e fascinado os cinéfilos que adoram um bom susto. Durante a visita, o público contará com diversos espaços temáticos, passando por várias épocas do terror dentro da história do cinema, desde a origem do gênero, com o filme O Gabinete do Dr. Caligari, considerado o primeiro longa-metragem de terror, passando pelas eras como os monstros clássicos, monstros gigantes, serial killers e pelos subgêneros que foram criados com a chegada de novas formas de contar essas histórias de horror, como o slasher, vampiros, o giallo, o terror psicológico e o torture porno. Além dos cenários montados para contribuir com a experiência imersiva, os espaços ainda contam com itens originais utilizados nas filmagens de diversas obras nacionais e internacionais e algumas réplicas que contribuem na montagem do ambiente. O diretor-geral do MIS e curador da exposição compartilhou um pouco sobre o que esperar dessa nova experiência do Museu de Imagem e Som de São Paulo. O cinema de terror dispensa apresentações, todo mundo conhece, e a gente tem tido cada vez mais sucessos, filmes de terror fazendo bilheterias absolutamente astronômicas, e não só bilheterias astronômicas, mas gerando conversa, as pessoas falando, e a gente achou então que fazia sentido montar uma exposição grandiosa sobre o cinema de terror. A exposição começa com o Dr. Caligari, como vocês podem ver, que é o primeiro filme de terror da história, filme de longa-metragem, Tinham tido alguns curtas, mas enfim, a gente pode considerar esse filme o principal, o primeiro. A exposição é uma exposição extremamente imersiva, uma exposição no padrão que a gente gosta de fazer, ou seja, reunimos um acervo bastante interessante, são centenas de peças que foram reunidas em museus, em acervos, em cinematecas, colecionadores, alguns a gente até adquiriu para o museu, e a partir desse acervo a gente construiu uma exposição em volta, tentando pegar as pessoas, não pelo cérebro, mas pelos outros órgãos e pelos outros sentimentos. Então, é claro que não é um pesadelo, mas ela tem ali seus momentos. Tem dois momentos na exposição em que, inclusive, tem começo, meio e fim, então as pessoas entram, participam e saem. E tem um labirinto que a gente fez. O labirinto é um elemento presente em muitos filmes de terror. A gente se inspirou ali na entrada, claro, do Iluminado, que é um dos mais famosos. Mas dentro ele não tem nada a ver com o labirinto do Iluminado, ele é um labirinto mesmo. Inclusive a gente avisa para as pessoas, é o único lugar da exposição que, se você não quiser entrar, dá para virar à direita e seguir reto, porque as pessoas vão se perder lá dentro. Então, a gente tem inclusive um buraquinho no meio do labirinto para jogar comida para os que precisarem dormir lá dentro. Não iremos socorrer, estamos avisando antes, que só entre se tiver coragem. Também queria desde já avisar, por favor, que é proibido a entrada de celulares na exposição, então a gente vai recolher daqui a pouco, porque, claro, não pode ter spoilers explícitos do que tem lá dentro, senão perde a graça da exposição. A gente trabalhou desde junho para construir essa exposição, com muito cuidado, com muito detalhe, tentando criar justamente uma tensão durante a visita. Tem alguns sustos mais explícitos, outros menos explícitos. A ideia é que as pessoas estejam o tempo todo na expectativa do que pode acontecer e, claro, acompanhando toda a narrativa. São 14 salas, mais alguns ambientes particulares. Queria agradecer, obviamente, a equipe do MIS, que é fundamental para a gente fazer esse trabalho. Vou destacar aqui a Isabela, minha parceira aqui na exposição,
da equipe de programação. Queria agradecer ao Marcelo Jacó, que é arquiteto, que torna real as nossas ideias, os nossos desenhos, ele torna real, então vocês vão ver muita coisa aqui que o Marcelo Jacó da Case foi o executor e também colaborador na criatividade. A gente tem patrocínios da B3, Capital Investimentos, Vivo, Grupo Travelex, Confidence, Grupo Veneza, John Deere, Tosini Freire Advogados, Siemens e Lenovo. E ainda o apoio da Omelete, Folha de São Paulo, JC, Eco, Kiss FM, Telio, Kaspersky, Pestano Hotel Group, Cabana Burger, Vitória Régia, Arte do Crepe, Kiro, N2, Café Ilha, Hop Harry. Está parecendo quase uniforme de piloto de Fórmula 1, mas é muita gente apoiando para que as coisas possam acontecer. Já falei bastante, vou passar aqui a palavra para a secretária. Bom dia. Particularmente hoje, feliz por estar aqui, triste pela nossa grande perda do Danilo. Acho que eu não poderia começar falando sem fazer essa menção. A gente tem entre nós a brincadeira de que o Danilo era, né, o Papa da cultura. Eu acho que vai ter que ter um conclave para poder agora ter uma nomeação nova de um novo grande representante do nosso setor aqui no Brasil. Então, eu estou bem chateada, fiquei bem abalada, conheço o Danilo há muitos anos, mais do que um amigo, um mentor, né, André? A gente tinha ele como uma pessoa muito incrível. Bom, sobre a exposição, eu não vou dar spoiler, porque eu dei uns 5 gritos lá dentro com a luz acesa. Então, o André falou, não tem... Gente, é assim. Acho que é importante reforçar que não é uma exposição para criança, né? Não adianta, acho que isso é importante falar. Tem uma sala, inclusive, que pede para ser maior de 18 anos. São referências para quem, vocês são bem mais jovens do que eu, mas para minha idade tem referências daquele parque, sei lá, uma coisa horrorosa, Deus meu. Eu sou bem patife, tá, gente? Então eu até brinquei a hora que eu cheguei aqui, falei, se alguém perguntar se é pesado, eu vou falar que porque eu realmente não eu tava em Cannes, a gente tinha lá uma imersão, né, do óculos, a mulher pulava, aí o André perguntou, você quer fazer? Eu falei, que é a vaca tussa, porque realmente eu sou uma pessoa medrosa. Eu sou medrosa mesmo. Então, assim, é bem realista, não é brincadeira. Vocês vão ver de verdade melhor do que eu, porque eu realmente fiz acender a luz, porque eu tenho medo. Então, para quem vier, né, para quem vocês forem aconselhar, aconselhem, porque vai ter gente que vai ter batedeira de coração aí. A sala dos espelhos, graças a Deus, a hora que eu subi não estava montada, estava ainda em finalização, mas são várias referências ali de filmes, não um, mas vários, que a gente lembra dessa brincadeira de jogo de espelho. Eu acho que é a primeira exposição, porque o André disse que é a primeira exposição de verdade, porque é a primeira que ele está assinando 100% a assinatura André Sturm. Então, já no patamar dele, daquele jeitinho que a gente conhece, que é para fazer acontecer e para parecer o mais verdadeiro possível. Vocês vão ficar uns 3 dias sem dormir, tá tudo bem, não vai fazer nenhum problema, ninguém vai processar o MIS, está proibido o processo contra o MIS sobre isso. Mas vocês verão uma exposição bem bacana. Acho que essa é a primeira grande exposição que a gente pode falar. Óbvio, B.B. King foi bem bacana, a Tina foi bem bacana, muito especial, porque também foi um momento em que a gente já perdeu, mas hoje vocês vão já sentir a mão pesada do André com a equipe numa exposição 100% dele. Sejam bem-vindos, ou não, né? Enfim, aí vocês que decidem no final. Boa exposição para vocês. Obrigada. Como foi essa inspiração para trazer esse gênero que é muito querido por muitos fãs para uma exposição num dos museus mais famosos de São Paulo? Obrigado, é um prazer estar aqui. O cinema de terror, como você falou, é um dos gêneros mais queridos pelo público, mas é sempre considerado um subgênero. E a gente resolveu colocar o terror no MIS, mostrar que o terror é um gênero do cinema muito importante, muito marcante, com obras-primas, com filmes de todos os tipos, estilos. E aí então a gente construiu essa exposição que ocupa toda a área do museu. Conseguimos centenas de objetos em vários lugares do mundo, objetos mesmo, coisas que foram usadas em filmes, cartazes, fotos, enfim, muita coisa. E construímos um ambiente que vai propiciar para as pessoas alguns sustos.
São várias salas, algumas salas são temáticas, vampiros, assassinos seriais, outras são de uns filmes específicos, mas é sempre criando um clima, e alguns sustos garantidos. Não é uma exposição para criança pequena, não traga crianças pequenas, por favor, na exposição. Pode trazer jovens, mas é uma exposição que a gente está colocando a classificação indicativa 16 anos, porque a ideia é causar sustos e uma experiência que seja, de um lado, de aprendizado, ou de conhecer mais, ou de ver as peças, ou de, enfim, entender melhor o cinema de terror, mas de outro também uma experiência sensorial. E dentro desses mais 100 anos, se começarmos com o Dr. Galigás, que é considerado um dos primeiros, se não o primeiro terror da história do cinema, como foi dividir mais de 100 anos desse subgênero, desse grande gênero para alguns, dividido entre o terror clássico, slasher, psicológico, torture porn, nessa exposição? Foi um desafio, né? Claro, você tem toda a razão, são muitos filmes bons, são muitos cineastas, são muitos subgêneros dentro do terror. Então a gente teve que fazer um trabalho, em alguns momentos, de tirar. Mas o que a gente fez, eu prefiro dizer, foi escolher e colocar. A gente dividiu em várias salas. Algumas salas, né, são, por exemplo, sala dos vampiros, assassinos seriais, slasher, enfim. E alguns filmes têm mais destaque por terem sido filmes realmente divisores de água, filmes que influenciaram muitos outros filmes depois. Devem ter mais de 200 filmes que estão de alguma maneira dentro da exposição. Então vai ser difícil você não encontrar filmes que você curtiu ou que você nunca ouviu falar e vai descobrir aqui, que é o que a gente quer muito, que as pessoas saiam daqui com vontade de ver muitos filmes. E o terror é uma coisa que aqui no Brasil não é tão forte, mas ainda assim ganhou muito destaque, principalmente nos anos 60, quando Mojica, grande mestre do terror brasileiro, trouxe esse gênero pra cá. E o que dentro dele, o que tem do Zé do Caixão nesse museu também está presente? O Zé do Caixão não podia deixar de estar presente, evidentemente. A gente tem várias referências ao Zé do Caixão. Queria dizer, inclusive, que o MIS fez uma exposição de Zé do Caixão poucos anos atrás, quando eu era diretor aqui, e foi muito legal porque o Zé do Caixão ainda estava vivo, pôde vir na exposição. Tenho muito orgulho de ter podido fazer, colocar o Zé do Caixão num museu, na importância que ele teve para o cinema brasileiro. A gente também fala do Ivan Cardoso, que é um outro destaque do cinema brasileiro, né? Do Terrir, que é o terror com humor, o cara que fez Segredo da Múmia, Sete Vampiras. Então, tanto Zé do Caixão quanto Ivan Cardoso têm destaque na exposição. Bom, e para finalizar, qual é um filme de terror que você ama e que você fez questão de botar nessa exposição? Alien, O Oitavo Passageiro. Acho um dos filmes mais incríveis da história do cinema. Muito tenso, eu adoro também, mas ainda eu curto muito o Iluminado do Kubrick e acho sensacional. A exposição Terror no Cinema fica no MIS até dia 30 de dezembro, de terça a domingo, com ingressos grátis. A exposição Terror no Cinema fica no MIS até dia 30 de dezembro, de terça a domingo, com ingressos à venda pelo site e pela bilheteria do museu, com entrada gratuita às terças.